Não tem problema não. Quero saudar os irmãos com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste nosso encontro, na presença do Senhor nosso Deus. Quero pedir ao Senhor que a bênção do Senhor esteja na sua casa, meu irmão, minha irmã, no seu lar, no seio da sua família, que o nosso Deus continue sustentando os amados irmãos, abençoando os amados irmãos, suprindo todas as necessidades dos irmãos. E neste tempo, meus queridos irmãos, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada irmão, cada irmã, nesta luta que nós temos passado, mas que o poder do Senhor seja com cada um de nós, que tenhamos livramentos do Senhor, tenhamos as bênçãos do Senhor, neste dia, neste tempo que o Deus tem levado muitos dos familiares, dos irmãos, mas que o consolo do Senhor seja sobre cada irmão que neste tempo não tem perdido, mas Deus tem levado familiares dos irmãos, familiares da irmã Dinha, familiares da irmã Joana e outros familiares também, outras pessoas que neste tempo Deus tem cumprido o seu propósito. Eu gostaria de orar neste momento. Você que está na sua casa, eu quero convidar você a afirmar o seu pensamento em Deus. Vamos unir as nossas vidas, nossos ideais, nossos propósitos, a nossa fé, neste momento de oração diante do Senhor nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor que Ele esteja nos atendendo, nos abençoando, enviando dos céus a resposta. E a palavra do Senhor diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus queridos irmãos, vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, Deus, agradecer ao Senhor por este momento. Quando nos encontramos, Deus, na Tua casa, na presença do Senhor, diante do Senhor, Deus, que nos rendemos ao Senhor os nossos louvores, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não merecemos receber, mas o Senhor tem nos abençoado por causa do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Visita, Deus, os irmãos que estão nesse tempo, lutando, Deus, contra esta pandemia, seja alguns já cometidos pelo vírus, alguns que já estão lutando nesse tempo, que o Senhor esteja curando, levando cura aos lares, às pessoas, aos irmãos, às irmãs, aos nossos familiares. Obrigado, Deus, por aqueles que o Senhor já curou. Senhor, também neste momento de aperto no nosso coração, de dor no nosso coração, porque irmãos nossos foram tirados, foram levados pelo Senhor, tirados do nosso convívio. Nós não perdemos porque nós sabemos onde eles estão. Foram conduzidos pelo Senhor, levados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pelo tempo que eles estiveram entre nós. Todos os irmãos que hoje estão, Deus, no paraíso contigo, estão, Deus, desfrutando de uma situação muito melhor do que nós que estamos aqui. Mas, ó Deus, aos familiares nós pedimos, consola-lhes os corações, Deus. Visita neste dia todos os familiares, ó Deus, da irmã Dinha, conforta, Deus, o coração de todos eles. Ó Deus, também aos familiares da irmã Joana, Deus, conforta os corações dos teus servos e tantos outros também que neste tempo, ó Deus, têm passado por essas lutas. Visita, Deus, também o coração do Anderson, da Andressa. Ó Deus, nessa semana, ó Deus, quando o falecimento do seu Sebastião, Deus, conforta o coração desta querida família. Deus, eu te peço neste momento, visita, Deus, o pastor Renato, ali no Vale do Aço, Deus, internado, ó Deus, é uma situação bastante grave.
Senhor, sê ali com teu servo, Deus. Que acima de tudo, Deus, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, seja feita ali na vida do teu servo. Deus, nosso tempo é um tempo de fé, de luta, de busca e de oração. E nós continuaremos colocando em tuas mãos. E neste momento, Deus, eu apresento, ó Deus, esses 112 nomes aqui, escritos nesta caderneta, pessoas e suas necessidades. Eu apresento diante do Senhor e te peço, Deus, que haja uma visitação do Senhor na vida de cada um deles. Abençoa-nos neste momento, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 19 até o verso 22. 2 Reis 2, de 19 a 22. Você que está na sua casa aí, acompanhe, está projetado no nosso telão, aí na sua tela, na sua TV, no seu celular, mas se você estiver com a Bíblia também aberta, acompanhe essa leitura. Nos diz o seguinte: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje as águas permanecem puras, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Amém. Meus amados irmãos, é interessante pensar nesta cidade, sobre essa cidade, a famosa cidade de Jericó, que após Deus levar Elias e Eliseu estar ali, naquele lugar, naquele momento, e nós sabemos que, como tudo aconteceu, Eliseu fez alguns pedidos a Elias. Ele queria porção dobrada do Espírito, poder, o poder de Deus se manifestasse na vida dele. É interessante, irmãos, que se nós conferirmos na palavra do Senhor nosso Deus, Eliseu realizou exatamente o dobro dos sinais, dos milagres que Elias pôde realizar. E Eliseu foi atendido quando ele esteve lado a lado com Elias, perto de Elias, e quando Elias foi arrebatado pelo Senhor, tirado pelo Senhor, Elias jogou a capa. E ali, a partir daquele momento, diz que Eliseu pegou a capa e tocou com a capa nas águas do rio Jordão, as águas se dividiram, ele passaram. Os profetas, os discípulos dos profetas, entenderam naquele momento que o poder de Deus estava sobre a vida de Eliseu. Se renderam diante dele e adoraram o Senhor, porque eles não estavam sozinhos, havia um profeta entre eles, havia um homem de Deus entre eles. E, meus queridos irmãos, foi então que eles chegaram para eles e disseram assim: olha, Eliseu, está tudo muito bem, a obra continua, mas olha bem para a cidade de Jericó. A cidade é boa, a cidade é agradável, a cidade é bonita, a cidade é boa para se morar, a estrutura é ótima, mas nós temos um problema. As águas não são boas, a terra é improdutiva. Mas lembrando da história de Jericó, nós voltamos a Josué capítulo 6, o verso de número 26, após a derrota de Deus, quando Deus chegou ali, destruiu a cidade de Jericó, e Josué pronunciou estas palavras:
Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Josué, ele pronunciou uma palavra porque ali havia acontecido uma destruição. A cidade tinha sido destruída, os muros caíram. E agora, naquele momento, Josué pronuncia essas palavras. O tempo passou, e nós encontramos no livro de 1 Reis 16, verso de número 34, já no tempo do reinado do rei Acabe, levantou Hiel, e nos diz a palavra que durante o reinado do rei Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Meu irmão, minha irmã, caminhando com a história, você compreende que uma palavra pronunciada por aquele homem de Deus, a palavra ela se concretizou por causa da manifestação do Senhor nosso Deus, porque Deus entendeu que assim deveria ser, e assim estava acontecendo com Jericó. E exatamente naquele tempo do maldoso rei Acabe, levantou Hiel e quis reconstruir a cidade. E nós vemos que a palavra ela se concretizou. Ele teve o seu filho mais velho que morreu quando ele quis começar a reconstrução da cidade, e depois, quando ele colocou as portas da cidade, o seu filho mais novo também veio morrer. Uma palavra revelada, uma palavra dita na autoridade do nome do Senhor, ali acontecia na vida daquela família. Meus queridos irmãos, só que a história continua. E a história chega agora, em Eliseu, porque Jericó, ela foi reconstruída, mas ela tinha um sério problema. É que as águas daquela cidade não eram águas boas, águas amargas, águas que havia o mal naquelas águas. Também a terra é improdutiva, ou seja, tudo aquilo que estava em contato com aquelas águas se tornavam improdutivas. Havia um sério problema ali em Jericó. As pessoas não eram felizes, não se sentiam abençoadas. Flávio Joséfo, no seu livro A História dos Hebreus, ele narra a história do povo de Israel, e ele diz que naquele tempo, na maldição sobre Jericó, e todo mal nas águas de Jericó, todo mal nas terras de Jericó, levava pelo menos 3 categorias de pessoas serem vítimas daquela situação. Diz que as mulheres, elas constantemente abortavam. Também ele diz que os animais também abortavam. Ele diz também que a terra, as plantas, elas não produziam os seus frutos. Irmãos, foi reconstruída a cidade, mas a cidade não tinha a bênção de Deus. A cidade não era abençoada pelo Senhor. E tudo aquilo ali, o que acontecia, o mal estava naquele lugar. Então foi isso que aqueles homens chegaram e disseram, os discípulos dos profetas, disseram para Eliseu: olha, meu Senhor, tudo é muito bom, tudo é bonito, a cidade é estratégica, a cidade tem uma estrutura maravilhosa, mas nós temos um sério problema aqui, e diz respeito às águas, e diz respeito às terras. Foi nesse momento, meus amados irmãos, que Eliseu chamou ali aqueles homens e mandou que eles buscassem para ele um prato novo, outra versão, uma tigela nova. Tragam um prato novo, uma tigela nova. Algo que não tenha sido usado ainda em lugar algum. E tragam sal. Eu sei que a figura do sal, às vezes, também ela é usada de uma forma maldosa
por pessoas que, em nosso tempo, praticam rituais usando o sal. Mas, biblicamente, o sal, nós sabemos do valor, da importância do sal. O sal dá sabor, o sal também conserva, o sal purifica. Então, ele tem aqueles que usam para o bem e aqueles que têm princípios, sabem como usar. E foi o que aconteceu naquele momento. Meus queridos irmãos, a palavra nos diz que eles trouxeram o prato novo, a tigela nova, colocaram o sal e trouxeram para Eliseu. E Eliseu diz o seguinte: eu preciso ir ao manancial destas águas, à fonte dessas águas. Meus queridos irmãos, ele foi ali, e ele diz que ele pegou o sal e jogou no manancial, jogou sobre as águas, e diz que assim estava dizendo o Senhor, que as águas, a partir daquele momento, elas estariam sendo curadas, restauradas. Ele foi na fonte. Ele foi no manancial, quer dizer, lá na nascente, lá no princípio. Então, a partir daquilo ali, ele estava curando, pela manifestação do poder de Deus, não o poder dele, Eliseu, mas o poder de Deus que se manifestava na vida de Eliseu, agora ali, através daquele momento, de uma palavra, no nome do Senhor, ele declarava, pelo poder do Senhor, que as águas daquele manancial, daquele lugar, as águas estavam sendo curadas, restauradas, o mal estava saindo daquele manancial, daquela fonte. E, meus queridos irmãos, e a partir daquele momento, diz que até os dias de hoje, a água foi curada, restaurada, a terra se tornou abençoada. Quer dizer, as mulheres não teriam mais aborto, os animais não teriam mais aborto, a terra estaria produzindo. Eu gostaria de pensar com os amados irmãos sobre este momento tão forte, tão significativo. E quando eu penso sobre isso, eu penso também sobre este momento nosso, penso sobre a situação de muitas pessoas, e que um dia na vida deles, algo de ruim aconteceu, como aconteceu em Jericó, mas também que uma palavra do mal, porque era um lugar de desobediência a Deus, era um lugar que eles não adoravam ao Senhor nosso Deus. Por isso Deus permitiu que aquele mal estivesse sobre Jericó, que as suas águas se tornassem águas com maldade, águas que amargas, águas que provocariam mal nas pessoas. Também Deus permitiu que as suas terras fossem terras improdutivas. Meus queridos irmãos, o segredo do texto está no manancial, na fonte, e na manifestação do poder de Deus, porque chegou o tempo da cura, chegou o tempo da restauração, chegou o tempo da manifestação de Deus. Durante todos os anos passados, aquela terra continuou uma cidade com maldição sobre maldição, uma água com maldição, uma terra com maldição, até que aquele momento, aquele dia, que Eliseu chegou ali, teve aquele gesto pela fé, uma atitude, pegou algo novo, pegou algo que poderia purificar realmente. Mas, meus queridos irmãos, às vezes alguns pensam, seria o prato novo, seria o sal? Meus queridos irmãos, o sal não seria em quantidade suficiente para purificar todas as águas. Mas o que fez diferença ali foi uma palavra de Eliseu. Assim diz o Senhor. O poder de Deus estava naquele momento. Tira a questão do prato, tira a questão do sal, e agora pensa na manifestação do poder de Deus, uma palavra daquele homem de Deus, uma situação totalmente transformada, uma situação revertida totalmente. Por quê? Porque as mãos do Senhor agora estavam sobre aquele lugar, o manancial. Eu pergunto agora, meu irmão, minha irmã, onde está o seu manancial? Onde é o seu manancial? A palavra do Senhor nos diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas
da vida. O coração é o manancial. A mente é o manancial. Vamos fabricar, vamos produzir. E às vezes, quantas pessoas estão vivendo este tipo de vida como a cidade de Jericó vivia? E às vezes não se produz o bem, mas se produz o mal. A sua terra, o seu contexto, às vezes, não tem sido um lugar de bênçãos. E quantas vezes, quantas famílias têm vivido assim? Quantas famílias sofriam naquela cidade de Jericó por causa das águas, por causa do manancial, por causa da fonte, por causa das terras estéreis? Quantas famílias choravam os seus abortos, os animais tendo seus abortos, uma terra que não produzia frutos. Já imaginou? Você plantar um fruto na terra e ela não produzir, se tornar uma árvore seca. Meus queridos irmãos, quantos de nós, às vezes, temos vivido assim? A nossa vida tem sido como esta terra. Quantas, às vezes, as suas águas não têm sido águas boas? O que é necessário? O que é necessário fazer? Clamar pelo poder do Senhor, para que venha dos céus aquela palavra que possa mudar, que possa ser transformada. Ontem, por um momento, quando caiu uma chuva, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, meu Deus, o Senhor pode limpar a terra desse vírus. O Senhor pode tirar este mal que está entre nós. O Senhor pode limpar tudo isso. Usa essas águas que vêm dos céus. Usa a água que vem das nuvens, do Senhor, da parte do Senhor, que é o Senhor que manda a chuva. E limpa, Senhor, tira essa maldição que está sobre a terra. Mas é um mal que ele tem sentido e faz sentido porque é um mal que veio pela desobediência. Como veio a Jericó, hoje vem à terra. Agora, qual seria a solução neste tempo para cada um de nós? Uma palavra de Deus. Mas tem que ir à fonte, meus queridos. Tem que ir ao manancial. E hoje a solução de tantos problemas nossos está no nosso manancial, de cada um de nós, na nossa fonte geradora, na onde vai nascer, onde nascem as nossas palavras, nascem os nossos pensamentos, nascem os nossos sentimentos, nascem as nossas atitudes. Aí é pessoal, sou eu, é você, meu irmão, é sua casa, é sua família. Tem que haver uma busca como eles buscaram, aqueles homens que estavam todos ao lado, homens de fé, e falaram assim: olha, profeta, nós sabemos, olha, Eliseu, nós sabemos que o poder que estava em Elias agora está contigo. Nós vimos que as águas do Rio Jordão se abriram, e nós sabemos que você pode fazer alguma coisa por Jericó. Pede a Deus a bênção por Jericó. Muda a situação de Jericó. É preciso que tenham pessoas que queiram, pessoas interessadas, pessoas que buscam, pessoas que oram, pessoas que falam, pessoas que expressam, pessoas que querem ver a bênção acontecer. E, meus queridos irmãos, e isto aconteceu ali naquele instante. Ali foi Eliseu. E Eliseu tomou uma atitude. Ele buscou pelo Senhor. Ele foi lá na fonte, diz: assim diz o Senhor. Eu fico pensando, meu irmão, quantas vezes nós temos a nossa fonte, o Senhor está dizendo, a palavra está sendo aberta, se lida, pregada, você está lendo a Bíblia e às vezes o Senhor já está dizendo, assim diz o Senhor. Mas às vezes nós temos resistências, temos mostrado resistência para que a nossa fonte, o nosso manancial seja transformado. Meu querido irmão, nesta noite, neste nosso culto, nesta palavra, nesta mensagem que o Senhor está falando ao meu coração, eu gostaria imensamente que Deus também falasse o seu coração, para que o seu manancial, nesse momento, também passasse por uma transformação, pelo milagre do Senhor. Deixa Deus purificar.
Permitamos que o Senhor venha nos purificar, que Ele venha trabalhar no nosso interior, que Ele venha julgar toda a purificação, colocar a purificação na nossa fonte. E a fonte nasce, a fonte cria, a fonte produz, a fonte distribui. Que a nossa fonte seja esse manancial totalmente restaurado pelo Senhor. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante do Todo-Poderoso e peça: Senhor, purifica o meu manancial. Purifica, Deus, o manancial da minha casa. Purifica, Deus, o manancial da minha família, Deus. Quantas famílias, às vezes, têm chorado neste tempo e outros tempos, sabendo que não têm produzido vida como deveriam estar produzindo. Quantas coisas têm sido abortadas neste tempo, coisas espirituais. Quantos abortos espirituais têm acontecido neste tempo? Por causa do mal que está na fonte. A fonte das águas. Por isso Jesus disse que Ele era a água da vida. E quem for à fonte beber dessa água de vida, terá a sua água transformada, a sua fonte transformada. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Busca na profundidade desta palavra, na essência desta palavra. Clame como foi clamado naquele dia e peça uma intervenção de Deus, quem sabe é no seu coração, meu irmão, ou no coração da sua esposa, ou no coração dos seus filhos, ou no coração dos seus pais. Quem sabe é algo que tem que acontecer e precisa acontecer. Eu fico pensando da alegria daquela cidade a partir daquele momento. Porque se era um lugar de tristeza, de perdas, de angústias, de abortos, de esterilidade, não se produzia nada. A partir daquele momento, com as águas purificadas, com a terra curada, a bênção chegou ali para aquela região. Havia alegria naquela cidade. Havia alegria no meio daquele povo. Não só uma cidade estratégica, não só um lugar bonito, mas agora um lugar de bênçãos. Fico pensando quantos de nós, às vezes, investimos na beleza como aquela cidade investiu. Investimos em tantas coisas. Investimos na nossa própria aparência. Quantas pessoas têm investido nisso? Mas têm esquecido da fonte. Têm esquecido do manancial. E o segredo está no manancial. Invista nesta oportunidade, no seu manancial. Clame ao Senhor. Suplique ao Altíssimo: Senhor, intervenha. Purifique as águas do meu coração, da minha mente, da minha alma. Que a minha terra seja um lugar produtivo. Que o meu lar seja um lugar de bênçãos. Que a minha família seja um lugar de bênçãos. Que a minha igreja seja um lugar de bênçãos. Queridos irmãos, às vezes a própria igreja tem precisado passar por esta purificação. Creio que este mal deste tempo é uma voz dos céus que clama um alerta para a própria igreja. Igreja, purifica o seu manancial. Igreja, clame pelo poder de Deus. A igreja será muito mais abençoada, através de vidas abençoadas, de lares abençoados, de pessoas abençoadas, pais abençoados, filhos abençoados. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que este milagre possa acontecer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Eu quero, dentro da minha casa, no seio da minha família, eu quero este milagre. Eu quero esse milagre para você também, meu irmão, minha irmã. Eu quero ver esse milagre como Eliseu quis. Eliseu foi
para ver o milagre acontecer. E ele foi e diz: assim diz o Senhor. Que nessa oportunidade também receba esta palavra, que se você for na fonte certa, eu posso dizer essa palavra: assim diz o Senhor, o seu lar, a sua vida, a sua família vai ser transformada. Ministro também sobre a vida da igreja. Se nós, como igreja, buscarmos esse mistério, mas agora quero um mistério, agora um mistério esclarecido diante de Jericó, claro, a nossa mente e o nosso coração, nós seremos uma igreja, teremos uma igreja muito mais abençoada do que temos sido. Seremos um povo produtivo, muito mais do que temos sido. E as nossas águas, elas saciarão a sede de muita gente, de muitas pessoas. Vamos orar nesse instante? Vamos pedir isso ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço o Senhor, meu Pai, por essa palavra simples, mas uma palavra de um alcance tão grande, eu creio, de uma profundidade tão grande, eu creio, pelo agir do Senhor. Senhor, assim como o Senhor usou Eliseu naquele dia, para ir à fonte, para restaurar aquela fonte, restaurar as terras, que neste tempo, Deus, o Senhor levante homens do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas interessadas, ó Deus, na restauração. Senhor, faz esse milagre. Nossos lares, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, onde nós trabalhamos, na vida dos nossos irmãos em Cristo, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa igreja, Deus. Senhor, é tempo de restauração. Com certeza, Deus, Jericó experimentou um tempo de mal, assim como a terra tem experimentado. Mas naquele dia, ó Deus, eles estiveram diante do poder do Senhor e puderam experimentar a bênção. Deus, que esta terra, este tempo, a nossa, não só o nosso país, mas a terra, nós clamamos para que haja, ó Deus, a manifestação do poder do Senhor, que haja entendimento do porquê disso tudo está acontecendo, porque haja entendimento sobre o propósito do Senhor. Senhor, eu clamo mesmo pelo milagre. Purifica, Deus, a fonte, purifica o manancial nosso, purifica o manancial meu, dos meus irmãos, purifica o manancial da igreja do Senhor, de cada lar, de cada família. Senhor, nós precisamos, Deus, ver o milagre do Senhor. Precisamos, Deus, ver a bênção do Senhor. Mas assim como eu creio que Jericó aprendeu muito naquele tempo, eu creio também, Deus, no aprendizado neste momento, para cada um de nós, para as nossas vidas. Senhor, visita neste momento todos os mananciais, todas as fontes de água, fontes geradoras, fontes produtoras, ó Deus, e purifica, faz um milagre, e que a partir daquele momento, deste momento, Deus, tudo que vier a ter contato, como por onde as águas passaram a partir daquele momento em Jericó, as águas foram transformando as terras sendo transformadas, e tudo tornou vida. É o que nós queremos neste tempo, vida, e vida com abundância. E esta vida com abundância, Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar também uma palavra aos queridos irmãos da igreja, a você que precisa de oração, entre em contato conosco. A você que precisa conversar um pouco, você pode procurar. Aos irmãos que desejam
fazer a entrega dos dízimos, as ofertas. A você que tem aí a possibilidade de fazer uma transferência bancária, faça isso, no nome de Jesus. Traga também a provisão, os alimentos à casa do Senhor. Durante a semana nós estaremos disponibilizando no seu tempo, na sua possibilidade, meu irmão, minha irmã, uma oportunidade para você vir aqui, você trazer o seu suprimento. Nós estaremos formando cestas que estaremos abençoando lares, estaremos abençoando pessoas. Então você tem esta liberdade. Comunique conosco, fale conosco. Não temos ainda os nossos cultos presenciais. Estamos aguardando que a situação possa mudar um pouco, melhorar. Estamos aguardando também que os decretos, sejam eles municipais ou estadual, municipal ou estadual. Esperamos em Deus que a onda possa mudar. Assim como Deus mudou a onda para Jericó, que Deus possa mudar a onda aqui no nosso município, que saiamos da onda roxa, que possamos entrar na onda de vida. Nosso estado, clamemos pelo nosso estado de Minas Gerais, que a situação bem crítica em vários lugares, várias cidades, vários municípios. Que Deus tenha misericórdia, que Deus visite nesse instante hospitais, leitos, casas, famílias, que Deus restaure a saúde de todos. Então, meu irmão, fica aqui o nosso muito obrigado pela sua participação conosco nesse momento e as suas necessidades. Você pode entrar em contato com o pastor, com os irmãos líderes da igreja e pega aí os dados necessários e vamos continuar como igreja, juntos, em oração, em fé, batalhando, para que muito em breve nós possamos ouvir aquele cântico que o irmão vai colocar agora. Eu gostaria de muito em breve a gente poder cantar com todos os irmãos aqui a nossa escola bíblica. Olha bem, o nosso famoso quarteto que canta naquele momento quando nós estamos para iniciar a nossa escola bíblica. Esperamos em Deus que muito em breve possamos ouvir essa música. Ouça por um momento. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Eu estou com saudade da nossa querida EBD. Meu coração dói de saudade. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que vocês também estão com saudade da nossa EBD. Esperamos em Deus muito em breve estarmos todos juntos aqui, cantando, saindo do nosso culto, indo para a nossa EBD, cantando este hino, acompanhando essa mensagem. Mas que Deus nos abençoe, que muito em breve nossos cultos estejam de volta, nossa EBD de volta, as classes, todos reunidos. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Amém e amém.